Olá, galera. Para continuar o vídeo que eu estava tratando sobre as grandes indústrias, grandes empresas, eu estou gravando esse outro aqui para poder falar das formas de oligopólio. Eu já tinha falado com vocês que o monopólio é quando uma empresa toma conta de um setor. Mas nós temos também os chamados oligopólios. E eles têm vários tipos, né? Nós temos 4 principais que eu vou citar aqui no vídeo. Tá? Esses oligopólios ocorrem, né, quando 2 ou mais empresas tomam conta de determinado setor. Tá? Então, vou dar os exemplos para vocês. Nós temos os chamados trusts. Tá? O trust é o quê? É quando 2 empresas fazem uma fusão. Ou seja, ao invés de elas ficarem competindo no mercado, elas acabam se juntando, assinam um tratado e se tornam uma única empresa. Tá? Nós temos alguns exemplos disso. Aqui no Brasil nós temos a Ambev. A Ambev é a junção, é a fusão, é a trust das cervejarias. Antártica, Brahma e Skol. Elas eram concorrentes no mercado e elas se juntaram e fazem parte de um único processo, que é a Ambev, de uma única empresa. Nós temos um outro exemplo também, que é quando a Sadia e o Perdigão se fundiram, formaram a BR Foods, ou Brasil Foods. Tá? Elas continuam existindo como marcas separadas, mas elas fazem parte da mesma empresa. Tá bom? Um outro exemplo de trust aqui no Brasil são dos bancos. Itaú e Unibanco se juntaram. O antigo Banco Real se juntou com o Banco Santander. Tá? O Banespa em São Paulo, que era o banco do estado de São Paulo, foi comprado pelo Bradesco. Aqui no Rio de Janeiro, o Banerj, antigo Banerj, Banco do Estado do Rio de Janeiro, foi comprado pelo Itaú. Ou seja, são fusões que acabam tornando algumas empresas enormes e elas acabam ficando muito fortes para competir no mercado. Pensa só, uma grande indústria, uma grande empresa se junta com uma outra grande empresa e ela acaba tendo um controle enorme de um determinado mercado. E é isso que ocorre quando tem esse tipo de situação, que são as trusts, as fusões. Um outro exemplo de oligopólio são os chamados cartéis. Tá? É muito comum a gente ouvir falar sobre os cartéis do petróleo, que é quando os preços do petróleo ficam tabelados. Ou seja, você tenta ir nos postos de gasolina e você encontra os mesmos preços. Tá? Você não tem variação. Isso é o quê? As empresas, as indústrias combinam os preços, então ninguém varia o seu preço. Assim o consumidor fica sem alternativa. Ele não tem aonde comprar com preço variável. Tá? Uma outra relação de oligopólio que a gente tem, que é diferente do cartel, né? É o chamado dumping. Que aí é quando uma determinada empresa ou determinada indústria ela reduz o preço dos seus produtos de forma bem abrupta, podemos dizer assim, ou seja, diminui bastante. Isso acaba gerando uma quebra de algumas empresas que não tem como competir com ela. Ou seja, eu reduzi muito o preço do meu produto e acaba que o meu adversário ele não tem essa capacidade de reduzir também, porque geralmente o adversário é uma empresa menor. No Brasil, eu poderia dar um exemplo muito engraçado, que existem vários vídeos na internet que são os aniversários do Guanabara, supermercado Guanabara. O supermercado Guanabara reduz os preços dos seus produtos de uma forma até bem curiosa, né? Porque eles reduzem os preços de alguns produtos, mas os outros produtos acabam tendo até às vezes dobrado de preço, ou seja, ficam mais caros. E muita gente que acaba indo lá para pegar as promoções, acabam comprando esses produtos com preços mais caros. E o que acontece no aniversário Guanabara? Existe uma disputa enorme, todo mundo quer ir para o Guanabara comprar lá, enquanto que os outros mercados ficam vazios. Tá? Isso é uma forma de você quebrar os adversários. Lógico que grandes mercados não quebram numa situação dessa, mas mercados menores, eles acabam ficando numa situação ruim. Tá? Um outro exemplo de oligopólio são os chamados holdings, que é quando uma empresa compra ações de outra empresa. Tá? Ou seja, uma empresa é dona de outra empresa. A Unilever é um bom exemplo de holding, ela é dona de vários mercados. Ela está no mercado alimentício, está no mercado de limpeza, tá? É dona da Omo, por exemplo. Ela está no mercado de produtos alimentícios, com a Nestlé. Ou seja, a Unilever está em vários locais, e ela é dona de vários locais. E a Globo é um bom exemplo também de holding. Ela é dona de jornais, ela é dona de canais de televisão menores, dona de canais de rádio. Ou seja, a Globo tem várias empresas ramificadas dentro da sua empresa maior. Isso é uma holding, é quando você é dono de outra empresa. Tá? O mercado de ações ele trabalha com esse tipo de situação. Tá? Só recapitulando para a gente poder ficar bem
bem claro o nosso vídeo, nós temos as trusts, que são as fusões de empresa, uma empresa se junta com a outra. Cartel, quando duas ou mais empresas combinam o preço de determinado produto. Nós temos os chamados dumping, tá? Os dumpings ocorrem quando as empresas reduzem seus preços de produtos de forma excessiva para poder quebrar o adversário. E nós temos os holdings, que é quando você tem compra de ação de uma empresa por outra empresa, ou seja, uma empresa se torna dona de outra, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.